Olá, turma, bom dia. Uma ótima quinta-feira a todos. Vamos iniciar aqui nossa leitura da avaliação de história do quarto bimestre, tá? Então, nós temos como primeira questão aí qual a importância da cultura africana para o nosso país, lembrando, tá, das nossas orientações em relação à cultura africana. Na segunda, procure no dicionário, vocês vão ter que utilizar o dicionário aqui, tá? O significado das palavras mão de obra, mercadoria e escambo. Muito provavelmente vocês vão lembrar, não é? Terceira, turma, nós temos o seguinte: quais os locais em que os navios negreiros aportavam no litoral brasileiro? Quarta, como se vestiam os homens escravos? Quinta, pesquise quais as características de danças listadas abaixo: a capoeira, samba carioca e o tambor de Minas maranhense, tá? Então, vocês vão realizar uma pesquisa e identificar as características de cada uma dessas danças. Sexta, relacione a primeira coluna com a segunda de acordo com o que a herança africana trouxe para o Brasil. Então, nós temos como primeira comida, 2, religião, 3, vocabulário, 4, danças, 5, instrumento musical. Nós temos aí, turma, maracutaia, maracatu, candomblé, samba, café, berimbau, quiabo e agogô. Então, vocês vão relacionar aí o que é comida, o que é religião, vocabulário, dança e instrumento musical, tá? Na sétima, quem são as pessoas mais importantes da tribo? Oitava, os indígenas têm religião? Nona, como é organizada o trabalho na tribo, tá? Então, essas questões aqui são relacionadas à cultura indígena, tá? Décima, pesquise e escreva informações sobre o casamento indígena, alimentação indígena e as crianças indígenas, tá? Décima primeira, marque verdadeiro ou falso. Os povos indígenas vivem em comunidades? Verdadeiro ou falso? Os indígenas plantam principalmente frutas e verduras, entre outras coisas? Verdadeiro ou falso? Cada família indígena tem sua terra, pois não gosta de dividir o que tem. Isso é verdadeiro ou falso? As tribos indígenas são compostas de várias aldeias que ficam próximas umas às outras. Isso é verdadeiro ou falso? Na 12ª, turma, vocês vão pesquisar sobre as brincadeiras indígenas, tá? E os brinquedos indígenas. Na 13ª, quais os alimentos que herdamos da cultura indígena, tá? Vocês podem pesquisar também, ok? 14ª, quais as palavras que herdamos na cultura indígena e foram introduzidas ao nosso vocabulário? Então, nós temos várias palavras indígenas introduzidas no nosso vocabulário da língua portuguesa, tá? 15ª, os índios do nosso país têm seus direitos respeitados atualmente? Vocês acham que atualmente os índios, né, que ainda existem, né, no nosso país, eles têm os direitos deles respeitados? 16ª, que arte o nosso Brasil herdou dos indígenas? Quais foram as artes, turma, que foram herdadas por eles? E 17ª, o que significa pluricultural, tá? Pluricultural. O que essa palavra significa, tá? Então, aqui, turma, nós finalizamos, tá? A nossa avaliação de história. A sequência, vocês vão fazer a leitura de um texto que eu estou enviando para vocês, tá? Estamos próximo aí do dia 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra. Então, eu estou enviando um texto para que vocês possam fazer, né, a leitura desse texto, tá? Então, turma, segue esse texto, O Herói Negro, tá? O dia 20 de novembro é muito especial para a população negra brasileira. Esse texto vai falar de Zumbi, tá? E do Quilombo dos Palmares. Mas não devemos esquecer, turma, das outras, né, personalidades, né, que tivemos no Brasil, que tiveram grande importância também, né? Como Luiz Gama, que eu já comentei sobre ele para vocês. Luiz Gama, né, que foi o ex-escravo que se tornou advogado. Lembram? Que aos 17 anos aprendeu a ler e escrever, ou seja, né, ele foi alfabetizado.
É importante ressaltar que ele se tornou rábula. Tio, o que é rábula? Essa palavra ela significa, turma, advogado autodidata, tá? Sem diploma. E ele criou, turma, na época, como uma forma nova de ativismo abolicionista. Então, Luiz Gama ele teve um papel fundamental aqui no nosso país. Não devemos esquecer também da Maria Tomásia Figueiro, tá? Que era uma aristocrata, né? Que foi uma aristocrata, né? Que lutou para adiantar a abolição aqui no nosso estado, né? No Ceará. Também não devemos esquecer do André Rebouças, que foi o engenheiro que queria dar terras aos libertos, tá? Dragão do Mar, turma. Tenho uma admiração muito grande por Dragão do Mar, né? Que foi o jangadeiro que recusou a transportar os escravos para os navios, tá? Dragão do Mar, né? Foi uma outra personalidade, um outro ser humano que teve grande importância aqui no nosso país. Também tivemos a Maria Firmino dos Reis, tá? Que foi a primeira escritora abolicionista, e várias outras personalidades, né, que tiveram influência e participação direta contra a escravidão, tá? Então, turma, o livro de história, na minha opinião, eles fazem um resumo muito grande nessa questão da escravidão. Eles ainda têm algo muito mal resolvido. Nosso país, ele tem uma questão muito mal resolvida em questão à escravidão, também em questão à ditadura militar. Por exemplo, turma, aqui no nosso país não temos um museu que fale da escravidão, também não temos um museu que fale da ditadura militar, ou seja, algo ainda muito mal resolvido aqui no nosso país. É algo que parece que eles tentam esconder de várias formas. Até nos nossos livros de história, turma, eles destacam apenas uma pessoa, dita aquela pessoa como herói e fica por isso mesmo. Só que nós temos várias pessoas que lutaram contra a escravidão, que fizeram papel aqui, que fizeram história aqui no nosso país, e essas pessoas pouco são lembradas. Então eu estou aqui também para fazer com que esse 20 de novembro essas outras personalidades também sejam lembradas, tá? Nós temos o Nelson Mandela, que é conhecido mundialmente também, que lutou pela questão da escravidão, principalmente no apartheid. Temos também o Martin Luther King, também, que é outra pessoa conhecida mundialmente também, que lutava contra essa questão racial, tá? Então essas pessoas devem ser lembradas, tá? Não somente eleger uma pessoa, no caso aqui como foi o Zumbi, ele teve o seu papel importante? Teve, mas há outras pessoas também que merecem, nesse 20 de novembro, serem lembradas, tá?